Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança? Hoje eu gostaria de falar sobre o balé maravilhoso, feérico, aquele que é considerado o pináculo do balé romântico, o mais alto grau de excelência alcançado pela dança até então, A Bela Adormecida, baseado num conto de fadas de Charles Perrault, musicado por ninguém menos do que Tchaikovsky e coreografado por Marius Petipa, estreado no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, no ano de 1890. Esse é um balé bastante remontado por vários coreógrafos e muitas companhias pelo mundo. Desde a sua estreia, experimentou muito sucesso, revelou muitos bailarinos e muitos coreógrafos durante o século XX o remontaram, sempre baseado nesta versão original. É uma obra longa, portanto, eu nesse vídeo, para não me estender muito, não vou falar de nomes e datas de remontagens e de bailarinos e de coreógrafos e de remontadores. Vamos direto ao assunto? Então, a história se passa num reino imaginado por Perrault, e assim seguido por Petipa. E essa música, ela vai contando a história de uma maneira espetacular. A música por si só já é uma sinfonia encantadora, feérica, e Petipa esteve o tempo todo colaborando com Tchaikovsky, pedindo exatamente o que ele queria. Eu quero tantos compassos para a música da aparição de Aurora, para a cena da caçada, onde Florimund vai estar com a condessa. Eu quero tantos compassos para a visão. Eu quero músicas que remetam a folclore de países tais e tais. Enfim, é uma coisa muito bem elaborada. É realmente uma obra teatral máxima. A história, então, se passa nesse reino do rei Florestan, e quando abre a cortina é o dia do batizado de sua muito amada filha, Aurora, e ela está cercada por toda a corte, pela rainha, pelo rei, e a festa de batizado tem uma lista de convidados. Entra o mestre de cerimônias, o Catalabut, e ele mostra ao rei, ele lê e relê várias vezes essa lista, ele mostra ao rei, o rei também lê, e eles veem, estão todos ali, todas as pessoas, todos os padrinhos, as madrinhas, que devem comparecer a essa festa de batizado. E a seguir, o rei dá sinal para o começo dos festejos, e vem toda a corte, vem, a criança está, a Aurora está no seu berço, ao fundo da cena, e a seguir vem as fadas, que serão as madrinhas. Essas fadas trarão presentes inimagináveis para a princesa Aurora, que acaba de nascer. Essas fadas, elas mudam de nomes, dependendo do país onde é remontada. A obra tem vários nomes. Na Rússia elas têm um nome, na França tem outro, nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil. São vários os remontadores que estiveram aqui pelo Brasil e sempre esses nomes mudam, mas os nomes originais, tirados do conto de Perrault e batizados na montagem original, olha que coisa linda, eram Fada da Fonte de Cristal. Depois você tem a outra fada, que é a do Jardim Encantado. A outra se chama Clareiras da Floresta. A outra, o Canto dos Pássaros. Ainda uma quinta fada chamada Vinhedo de Ouro. Todas comandadas pela fada Lilás. Essas fadas dançam no prólogo e trazem os seus presentes. São solos curtos. Petipa pediu exatamente o que ele queria a Tchaikovsky. São solos que musicalmente têm uma coerência enorme, porque um é lento, o outro é mais staccato, o outro é pizzicato, e é muito bonito isso. Quando eles aí dançam os nobres em volta também desse berço, e as fadas, quando eles estão no auge da alegria e do festejo,
começam uns raios, uns trovões, a música fica forte, violenta, aparecem uns ratos saídos não se sabe de onde, e aí de repente uma carruagem negra, dali desce uma fada de negro também, nervosíssima, possuída de ódio. Ela foi esquecida de ser convidada para essa festa. Essa é a Carabosse. E Carabosse, para se vingar dessa falha do Catalabut, que é o mestre de cerimônias, e do rei e da rainha, ela amaldiçoa essa criança e diz que ela vai crescer, vai ser linda. Quando ela estiver na sua maturidade, ela vai se espetar num fuso e ela vai morrer. Desespero, a rainha chora, o rei implora, Catalabut é castigado por Carabosse, ela tira sua peruca, ele fica muito humilhado. Isso naquela época era uma humilhação total. E quando estão todos desesperados, a fada Lilás, que até então não tinha apresentado seu presente, ela entra, apazigua todos e diz que a Aurora vai ser uma criança linda, vai crescer, ela realmente vai espetar o dedo num fuso, mas que ela dormirá um sono, toda a corte dormirá um sono de 100 anos e ela irá despertar com o beijo de um príncipe apaixonado, um príncipe galante, e que fará que ela seja feliz para sempre ao seu lado, e esse reino será próspero e feliz. Carabosse tenta reagir, ela sai irritadíssima, outros relâmpagos e trovões, e mais ela desfila com sua carruagem pelo palco, amaldiçoando, e sai, e termina esse prólogo com um pouco de paz. A música vai narrando todo o tempo, é uma beleza, realmente de uma genialidade a obra musical. Bom, o primeiro ato acontece nos jardins do palácio do rei Florestan e sua corte. Já é o aniversário de 16 anos da Aurora, passou-se o tempo, e para esse aniversário, o rei convida alguns príncipes dos reinos da Índia, da Inglaterra, da Espanha e da Itália. Esses príncipes vão cortejar a Aurora e, teoricamente, um deles será escolhido por ela para se casar. Eles estão muito curiosos para conhecer essa princesa, eles já estão antecipadamente apaixonados por ela, porque fala-se muito bem, fala-se muito da sua bondade, da sua beleza, pelos 4 cantos do mundo. E, de repente, a Aurora entra, ela tem uma entrée magistral, e ela dança uma variação super difícil, super bonita, super elaborada, super rápida. A seguir vem o famoso Adágio da Rosa, onde os príncipes, um a um, eles se colocam numa fila e eles dançam com a Aurora. No meio dessa dança eles lhe oferecem rosas, ela pega essas rosas, joga aos pés da rainha, depois eles vêm e oferecem mais uma vez essa rosa, e cada um faz com ela uma promenada. É muito difícil tecnicamente isso para a Aurora, e ela tem que passar toda uma tranquilidade, toda uma ingenuidade, toda a alegria e a pureza de uma menina de 16 anos, e com muita técnica, com muita segurança. Ao final, ela tem que ficar numa promenada com essas flores na mão, faz essas piruetas e faz os equilíbrios, famosos equilíbrios do Adágio da Rosa, termina e ela continua, ela tem uma variação, os príncipes estão encantados por ela, e ela então tem uma coda, e nessa coda ela gira, gira. Só que nesse meio dessa festa, tem umas pessoas assim passando, porque como é no jardim, ao longe você vê as pessoas da cidade, né, desse reino, passeando, umas pessoas assim um pouco estranhas, sempre tem uma certa ameaça. A Aurora, ingenuamente, chega perto de uma dessas pessoas e essa pessoa lhe oferece um presente. Como é seu aniversário, ela aceita. E quando ela vê, é um fuso. O rei vê de longe, a rainha vê de longe, as pessoas veem, e ela começa a dançar com esse fuso, e de repente ela espeta. E ela espeta e leva um choque muito grande, ela cai. No que ela cai, o rei sai e manda os guardas buscarem essa pessoa, verem de quem se tratava. Os guardas descobrem imediatamente que essa pessoa que deu esse presente é a Carabosse, é essa fada
má. Essa obra, ela tem muito essa coisa da luta do bem contra o mal, do reino da luz contra o reino das trevas, e é nesse momento aí que fica tudo muito claro. Quando a Aurora espeta seu dedo nesse fuso, ela começa a ficar dormente, eles a levam, a fada, a Lilás, aparece e ela lembra a todos, não é uma maldição, todos irão dormir durante 100 anos, e busquem seus lugares, busquem seus quartos e vão, porque vai ser um longo tempo, mas ela vai despertar, isso no final vai dar certo. E termina então essa cena do primeiro ato. A Aurora é levada para o seu quarto, os reis, os guardas, a nobreza vão todos adormecendo, e em muitas montagens as plantas começam a tomar conta do reino e vai passando uma coisa que era toda luz, passa a ser uma coisa escura, lúgubre, e termina então esse primeiro ato. O segundo ato abre 100 anos depois, numa floresta, nos arredores desse reino de Florestan e sua corte. Só que nesse momento você já vê a roupa diferente, ou seja, 100 anos se passaram, né? E é uma cena de caçada, onde nesse momento aparece pela primeira vez o príncipe Florimund e seus amigos, condes, marqueses, príncipes, princesas, e ele está muito assim aborrecido nesse momento, e eles tentam fazer alguns jogos com ele, brincadeiras de tipo cabra cega, e ele não entra nesse jogo dessa turma, né? São todos jovens, todos felizes, e aí eles ouvem os sons de uma trompa de caça e eles falam, vamos voltar a caçar. Eles estão todos com roupa de montaria, de caça, e ele fala, não, vocês podem ir e eu vou ficar aqui, eu me junto a vocês um pouco mais tarde. Ele então sai passeando por essa floresta e ele chega à beira de um lago. Ele não vê, mas ao longo aparece um barco, e nesse barco está a fada Lilás. Ele continua para caminhar, de repente ele encontra a fada Lilás e ela conta para ele que muito próximo dali tem uma princesa que dorme há 100 anos e que ela, para despertar, precisa ter um príncipe que seja um jovem, que esteja apaixonado por ela e que a desperte com um beijo. Ele fala como, a princípio ele não dá muita atenção para essa história, ele acha tudo um pouco absurdo, e ela fala, eu vou te mostrar então um pouco. Ela mostra então rapidamente onde está a princesa, ele vê de longe. Normalmente as montagens têm uma luz que aparece e a princesa ao longe deitada em seu leito, e ele fica então curioso com aquilo, ele pede para ver mais. A fada Lilás, então, ela concretiza nessa floresta essa famosa cena da visão. Ela então possibilita que Florimund veja a Aurora e ele praticamente pode até tocar nela. É uma cena linda. A Aurora aparece rodeada de fadas e ninfas e ela tem passagens e tem solos, danças, tem um pequeno padedê com Florimund. Ele fica completamente apaixonado por ela. Então o que acontece? A fada propõe a ele ir até esse reino e acordar a Aurora. Ele aceita e então eles, tanto a fada Lilás quanto o Florimund montam nesse barco e tem um tema musical lindo e eles então geralmente eles vão serpenteando pelo palco e aí eles chegam num determinado lugar. Existe uma resistência de Carabosse nesse momento, tentando que ele não consiga chegar até a princesa, mas a fada Lilás sempre é mais forte, ela consegue ir conduzindo Florimund até ele chegar dentro do castelo. Ele entra, ele vê todo mundo dormindo, aquele monte de planta que já tomou conta do castelo e tudo empoeirado, tudo parado no tempo, tudo suspenso, né? E aí ele vai até o quarto da princesa e ele lhe dá um beijo e tem um acorde musical maravilhoso e ela acorda e ela se dá conta de que finalmente passaram-se 100 anos
e ela foi despertada por um príncipe encantado. Final do segundo ato. O terceiro ato é o famoso ato das bodas de Aurora. É o casamento de Florimund e Aurora, e para esse casamento são convidados muitos nobres, muitas pessoas de outros reinos, e é interessante que tem nesse terceiro ato a participação de vários personagens dos contos de fadas. Entre eles o gato de botas com a gata branca, Chapeuzinho Vermelho com o lobo, você tem o pássaro azul com a princesa Florine, você tem a Bela e a Fera, e abre então uma grande polonese. Todos esses personagens desfilam perante o rei e a rainha, e todos têm as suas cenas, tem umas pequenas cenas desses personagens, como eu falei, musicadas e teatrais, e muito bem feitas, muito bem resolvidas, até que aparecem os dois principais, Florimund e Aurora, e eles dançam o famoso pas de deux de bodas. É um pas de deux lindo, onde agora a Aurora já não é mais aquela garotinha que apareceu no primeiro ato, dançando, fazendo o adágio da rosa, nem aquela, ela é uma coisa clássica. Esse pas de deux, ele é dificílimo, mas ele tem que ser muito bem dançado, muito bem conduzido. A corte está toda presente e é assim um ato famosíssimo, respeitadíssimo pela classe da dança, porque todo mundo sabe como é difícil esse pas de deux e como são difíceis as variações masculina e feminina. Ao final eles têm uma coda e termina numa grande mazurca, onde toda a corte vem, reverencia rei, rainha e os noivos. E a partir de então eles vão viver felizes para sempre. Basicamente, essa é a história do balé A Bela Adormecida. Eu acho que todos os outros comentários a respeito dessa obra serão desnecessários nesse momento, que eu penso que o que é mais importante é contar essa história tão linda e tão bem musicada e coreografada. Eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem mais comentários e mais detalhes a respeito deste balé, exatamente desta obra, podem inscrever para o meu canal. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos e fale, converse sobre dança, converse sobre arte, converse sobre música com seus amigos, com seus colegas de classe. Eu aguardo todos para um próximo encontro. Me despeço, mandando um grande beijo para todos, desejando muita saúde. Um grande beijo.